Bom dia, pessoal do nono ano. Hoje nós iremos iniciar mais uma aula. Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos fazer uma revisão, dos capítulos iniciais do nosso livro para nossa avaliação de geografia. Então, a gente vai dar uma rápida pincelada aí no primeiro, segundo, terceiro e quarto capítulo do seu livro didático, certo? Então, logo no primeiro capítulo, a gente tem aí a nova ordem mundial. E o que seria aí, então, uma ordem mundial? Significa o equilíbrio de força entre os países no plano internacional, isto é, a forma pelo qual as diversas nações do planeta se relacionam e exercem seu poder político, econômico e militar. Então, uma das mudanças constantes na ordem mundial é que influencia aí a disputa pelo poder entre as nações, certo? Uma ordem mundial ela vai se dar por aquelas nações, certo? Que exercem maior poder e influência sobre as demais nações. Aí é quando a gente vem para um conceito de tipos de ordem mundial. As ordens mundiais, então, elas podem ser classificadas em unipolar, bipolar e multipolar. Quando no mundo a gente teve uma ordem unipolar? Bom, oficialmente a gente só tem uma ordem unipolar se a gente observar pelo âmbito do poderio bélico militar. Aí a gente diria que os Estados Unidos, é a nação aí maior entre todas as nações no poderio bélico militar. Então, nessa classificação de unipolar, a gente só teria os Estados Unidos, que tem o maior arsenal, de armamento nuclear, o maior poderio militar sobre as nações, ok? Uma ordem bipolar, quando foi que a gente teve no mundo? Quando na Guerra Fria o mundo ali ficou dividido, entre os países capitalistas, representados pelos Estados Unidos, e os países socialistas, representados pela União Soviética. Assim que acabou a Segunda Guerra Mundial e começou então esse período de Guerra Fria. Então o mundo ele ficou bipolarizado, certo? Mas em 1991 a Guerra Fria veio ao fim, a União Soviética se dissolveu e os países que antes adotavam o socialismo passaram a adotar então o capitalismo. Então essa ordem bipolar também veio ao fim. E uma ordem multipolar? Na verdade, antes da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, o mundo ele já foi multipolar, Haviam mais de uma potência, mais de duas potências que estavam com esse poder, no âmbito internacional. O Reino Unido, o Japão, o próprio Estados Unidos, países europeus ali, a Alemanha, estavam se destacando nesse momento. Então, a ordem mundial nesse momento era multipolar. Depois, com a Primeira, a Segunda Guerra, a Guerra Fria, veio a ordem bipolar. E hoje, atualmente, a gente pode dizer que o mundo é novamente multipolar, Nós não temos apenas uma nação que se destaca, Se a gente observar pelo âmbito militar, a gente tem os Estados Unidos. Mas se a gente observar no âmbito econômico, a gente tem muitos países que estão aí até mesmo na disputa acirrada na economia com os Estados Unidos, como é o caso da China, que foi um país que cresceu bastante economicamente, certo? O Japão também se destaca, certo? Então, a gente novamente volta a uma divisão do mundo numa ordem multipolar. E nessa nossa divisão atual, hoje em dia,
nós temos então a divisão do mundo em países do norte, ricos, e países do sul, subdesenvolvidos. Se você observar aí, ó, no seu mapa, tem essa linha aqui, ó, tá vendo? Essa linha aí que eu tentei marcar. Então, essa linha é a divisão de países nortistas e países sulistas. Aí você pode observar que nessa linha a Oceania, apesar de estar no hemisfério sul, ela também vai pertencer aí aos países nortistas. Por quê? Essa divisão aí é para demarcar países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, né? Aí fica na parte sulista aí países da América Latina, África, países ali do continente asiático, certo? E considerados como países desenvolvidos, você tem então aí Estados Unidos, Canadá, os países europeus, Japão, Oceania, Rússia, certo? Então, essa divisão, ela acaba agravando ainda mais as desigualdades sociais, né? Entre essas nações. Aí nós temos aí no capítulo 2, vai lá, bota lá na tua página 17, o panorama da nova desordem mundial. Então, com a mundialização do capitalismo, isto é, com a adoção da economia de mercado até pelos países que antes eram socialistas, ocorreram várias crises econômicas, problemas de endividamento externo e interno, e em diversos países, e vultosos gastos com armamentos superiores inclusive ao do período da Guerra Fria. Então, o capitalismo, que veio, né, com uma melhor opção para o mundo após o fim do socialismo, mas ele acabou trazendo aí alguns problemas, né? São as chamadas crises do capitalismo, certo? O capitalismo não é um sistema perfeito, né? Ele tem os seus períodos de crises cíclicas, que a gente chama das crises cíclicas do capitalismo. Então, se você observar aí, na história, se a gente voltar na história, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos saem, ó, nota 10, né? Um país se destaca como uma potência, eles estão vivendo um período aí de grande produção industrial, né? As vendas para outros países, né? As exportações estão em alta, mas de repente os países europeus que estavam arrasados pela Primeira Guerra, eles conseguem se reerguer economicamente. E aí o que é que acontece? Uma crise econômica nos Estados Unidos, porque os países que antes compravam produtos a eles, agora começam a se proteger economicamente. E aí explode a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Esse foi uma das grandes crises do capitalismo, né? Que ele já mostrava que não era um sistema perfeito. Aí, na Guerra Fria, né? Durante a Guerra Fria, a gente também vê muitos gastos, né? Em armas, em armamentos bélicos para mostrar o seu poderio, apesar de que na Guerra Fria também trouxe, né? Que a gente vai ver mais na frente, algumas vantagens para hoje em dia, para a tecnologia no nosso dia a dia, certo? Mas enfim, o capitalismo ele acaba acirrando essa questão de desigualdade social, de xenofobia, de racismo, certo? De agressão ao meio ambiente. Por isso que aí o capítulo traz essa desordem. É uma ordem ou na verdade é uma desordem, né? Mundial, certo? Fica aí o questionamento. Mesmo nos países do norte, em ocorrido o aprofundamento das desigualdades sociais, principalmente... peraí, gente, acho que faltou um Tzinho ali, por isso que tá sem sentido. Então, eu vou ler de novo, tá certo? Mesmo nos países do norte,
tem ocorrido o aprofundamento das desigualdades sociais, principalmente devido à utilização de tecnologia no processo produtivo, que tende a uma significativa redução no número de postos de trabalho, criando então desemprego estrutural, que a gente falou bastante na sala de aula, né? Vejam aí a chargezinha que eu coloquei para vocês, ó. É uma maquinazinha onde entra o trabalhador e ele sai aí com um chute na bunda, né? Ou seja, desempregado. Então, o que é o desemprego estrutural? É justamente com o avanço da tecnologia, né, ao longo dos anos, essa tecnologia ela também vai ser empregada principalmente no meio de produção, certo? E com esse uso mais abundante de tecnologia no meio de produção, né, a informática, a robótica e tantos outros meios, acaba o quê? Que a máquina termina substituindo a mão de obra humana, certo? Deixa eu ver se eu coloquei, acho que eu coloquei a foto mais lá na frente. Então, se você observar, por exemplo, as grandes montadoras, né? Elas têm lá robôs especializados que vão fazer etapas na produção daquele produto que vão ter mais precisão, mais agilidade, mais qualidade do que se um homem estivesse fazendo. E aí, o que antes era vaga para 10 homens fazer aquele trabalho, uma máquina só faz o trabalho daqueles 10 homens. E aqueles 10 homens, eles agora não vão mais ocupar esse posto de trabalho. Então, é isso que a gente chama de desemprego estrutural, certo? Aí, nesse capítulo ainda, nós temos o tópico O Conflito de Civilizações. Aí, o historiador Samuel Huntington, norte-americano, defende que a fonte fundamental e primeira de conflitos entre as nações na nova ordem mundial será cultural e religiosa, dada a significativa diferença entre as civilizações quanto a esses aspectos. Ele vai defender aí, então, que esses novos conflitos, né, entre as civilizações no mundo inteiro não vai ser mais ideológico, né, como foi na Guerra Fria, capitalismo contra socialismo, certo? Mas agora será no aspecto cultural e religioso, porque as civilizações elas têm muitos contrastes aí nesse aspecto, certo? Existem várias culturas e várias religiões, certo? Porém, no capítulo, o autor acaba dizendo também que esse argumento, né, de conflito de civilização, ele é simplista para explicar a origem aí desses conflitos, certo? Então, ele explica o ponto de vista do autor, mas ele também diz que isso é uma explicação muito simples para ser dada, né? Essa disputa entre as civilizações é algo ainda mais complexo. E o que é que a gente pode entender por civilização? Civilização refere-se ao conjunto de culturas de determinadas nações, né? Então, podemos identificar vários tipos de civilização espalhadas pelo mundo, né? A ocidental, quem é que forma aí a civilização ocidental? Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e países da Europa Ocidental. Aí você pode perguntar, professora, como pode a Austrália fazer parte da civilização ocidental se a gente olhar no globo, pela divisão do meridiano de Greenwich, tá lá que a Austrália faz parte do lado oriental, né? Do lado leste e não do lado oeste. Como é que ela é, então, ocidental? É porque isso aí, minha gente, é uma classificação para países também desenvolvidos, né? Que adotaram o capitalismo, que tem um alto grau de industrialização, avanço tecnológico, certo? Então, não é uma questão de posição geográfica, certo? Deixa eu ver aqui. A civilização eslavo-ortodoxa.
quem compõe essa civilização? São os povos do leste europeu e do norte da Ásia, e o destaque aí é para a Federação Russa, né? Para a Rússia. E esses países adotam o cristianismo, porém essa religião ela se assemelha mais voltado para o lado ortodoxo, né? Qual é a diferença entre o cristianismo ortodoxo para o cristianismo que a gente tem aqui? É que nessa civilização, né, nesse cristianismo aí, eles não adotam a figura do Papa, certo? A autoridade máxima aí no catolicismo deles não é o Papa, né? Eu sempre me esqueço do nome. Deixa eu me lembrar, só um pouquinho. Bom, não é o Papa, e sim o Patriarca, certo? Então, a autoridade máxima deles é o Patriarca. Na civilização muçulmana ou islâmica, né? Abrange dois principais polos, que é o norte da África e o Oriente Médio. Com exceção de Israel, né? Que lá em Israel que predomina é o judaísmo, certo? Eles não têm o islamismo lá, certo? Eles são predominantemente judeus. Qual é a religião, né? A religião deles é a islâmica, certo? Que também determina a cultura do povo. Eles adoram ao Deus Alá e o seu principal profeta é o Maomé, certo? Temos também a civilização hinduísta, que está presente na Índia, certo? É o berço ali do hinduísmo. 80% da população é hinduísta e abrange também algumas populações do continente asiático. A religião deles é politeísta, complexa, e eles dividem a população deles em castas. Temos também a população chinesa, que é essencialmente asiática e uma das mais antigas. Os seus ensinamentos estão baseados nos pensamentos de Confúcio e no taoísmo, né, de Lao Tse. Tudo isso aí é do século 5, 6 a.C., certo? Atualmente, a população chinesa é constituída, a maioria, por ateus, porque depois que eles adotaram ao socialismo, então o socialismo tem essa tendência, né, de negar a existência de deuses ou de Deus, né, do Deus que o Deus único, que é o que o cristianismo adota, certo? Prega. Temos também aí a africana, que situa-se na África negra subsaariana, certo? Eles adoram, a religião deles é mais ligada, né, às feitiçarias, certo? A divindades politeístas, certo? A eventos naturais. Eles, vamos supor, adoram animais, objetos, certo? Então já é diferente, né? Temos também a latino-americana, que é a civilização mais recente de todas, a que a gente pertence, né? Que foi uma civilização formada, então, aí, a partir das colonizações europeias, portugueses e espanhóis, né? Depois da grande expansão marítima. E é um país, são países, né? São civilizações constituídas por cristãos, a maioria católicos, porque foi o que foi trazido de Espanha e de Portugal para esses países, certo? E para finalizar, a civilização japonesa, né, que está restrita ao Japão, eles adotam lá o shintoísmo e o budismo, certo? E acho que não tem muito o que acrescentar aí, não. Vamos lá para o capítulo 3. Os desafios da globalização. Podemos definir a globalização como um processo de integração mundial,
E os objetivos iniciais desse processo estão ligados a dois aspectos positivos: partilhar informações e encurtar distâncias culturais, sociais, políticas, geográficas e econômicas. Então, a globalização ela trouxe, né, muitos avanços tecnológicos, científicos, ampliação no fluxo de mercadoria, de transporte, certo? Trouxe muitas vantagens, mas também trouxe desvantagens, certo? Como a gente pode observar na charge aí, filho, iPod para você, e a outra mãe lá, filho, você vai iPad, aliás, eu falei iPod, né, iPad, filho, iPad para você, e a mãezinha lá pobre, né, filho, você vai iPad. Essa charge, ela quer mostrar o quê? Que com a globalização também se acirrou aí essa disputa, né, entre países desenvolvidos e países desenvolvidos, as desigualdades sociais, né, e esses grandes contrastes, né, entre a sociedade. Ainda sobre globalização, temos aí as fases, né, da globalização. A globalização, ela começou desde o período lá das grandes navegações, né, quando os países europeus começaram a conquistar novos territórios e colonizar. Isso já causou aí, então, um encurtamento das distâncias, né, desses países entre os diversos continentes. Depois, a gente chega às fases das revoluções industriais. Com essas revoluções industriais, a gente traz mais desenvolvimento tecnológico, novos meios de transporte, meios de comunicação, que encurtam ainda mais as distâncias, até que a gente chega, então, à globalização econômica, certo? Quando as empresas elas se alinham aos bancos, começa aquela fase, né, do capitalismo financeiro. Vem também a terceira revolução industrial, que é a revolução técnico-científica, e essa aí, né, a gente vai perceber facilmente no nosso cotidiano. A gente no dia a dia usa caixa eletrônico, né? Na tecnologia utilizamos cabo de fibra óptica, mercadorias com código de barra, sensores antifurtos, centro de pesquisa, sistema de produção robotizado, aparelhos eletrônicos como celulares, computadores, avanços na internet. Então, tudo isso vai marcar aí as fases, né, da globalização. E por último, para terminar o nosso vídeo, que está ficando enorme, nós estudamos a Europa, um continente de contrastes. Então, eu trouxe aí o mapinha da Europa para a gente se lembrar dos principais pontos que a gente já estudou desse capítulo, porque a gente ainda não concluiu esse capítulo, mas na prova ele vai cair só até a parte até onde a gente deu, certo? Então, a gente estudou o quê? Que a Europa é um continente, né, chamado de Velho Mundo, certo? Berço de muitas civilizações, e que, se a gente analisar geologicamente, a Europa vai ser apenas uma península do continente asiático, né? Aí vamos lembrar de novo que península é uma extensão de terra cercada de água por quase todos os lados, exceto aquele que une a uma parte maior, certo? Então, se fosse por água de todos os lados, não era península, né? Era uma ilha, né? Mas, então, se a gente observar assim, só geologicamente, a gente vai dizer que ela é uma península da Ásia. Aí eu trouxe no outro slide até aquele mapa, né, da Eurásia, para a gente ver melhor isso. Mas, historicamente, culturalmente, ela exerce, né, uma grande influência sobre todo mundo, o que dá a gente respaldo para dizer que sim, a Europa é um continente, ela não é apenas uma península da Ásia, certo? Porque ela difundiu, ela impôs os seus valores, né, pelo mundo, pelo processo de colonização,
né, pelas tradições, pelos avanços tecnológicos que ela contribuiu aí para a humanidade. Então, ela é, sim, um continente. É um continente que possui 49 países, certo? Que mais que a gente pode dizer? Também foi dividido, né, no período lá da Guerra Fria em Europa Ocidental, certo? Que fica a oeste, e Europa Oriental, que fica a leste. Aí a Europa Ocidental era aquela que ficou, né, sob influência do capitalismo, e a Europa Oriental sob a influência do socialismo. E mesmo depois da Guerra Fria, essa divisão política ainda permaneceu. E também aí os pontos, né, os limites do continente europeu, a gente também viu que a norte nós temos o Oceano Glacial Ártico, deixa eu marcar aqui com um lapisinho, né? Ao norte nós temos o Oceano Glacial Ártico, ao sul nós temos o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, certo? A oeste, o Oceano Atlântico. A leste nós temos então aí os Montes Urais, o Rio Ural e o Mar Cáspio, certo? Esses Montes Urais aqui, ó, é que vai definir é como se fosse uma fronteira física para dividir então a Europa da Ásia, certo? O que mais que a gente viu? Vamos ver aqui. Sim, sobre o clima da Europa, nós estudamos, né, que o clima predominante aí na Europa é o clima temperado, mas que ele também possui clima polar, clima de montanha, climas oceânicos, porém a maior parte do continente aí é clima temperado. E também aprendemos sobre as principais penínsulas do continente asiático, né? O continente asiático é recortado, né, por bastante formas, diferentes formas, né? Penínsulas, mares, fiordes, golfos, certo? E as principais penínsulas que a gente tem aí, então, vamos aqui marcar novamente, a Ibérica, formada aí, né, por Espanha e Portugal, a da Jutlândia, a Itálica, perdão, formada aqui pela Itália, a Balcânica, certo? Onde a gente tem aí Grécia, Turquia, Macedônia, certo? A Península da Jutlândia, deixa eu apagar isso aqui, a Península da Jutlândia, certo? Formado então aí pela Dinamarca, a Península Escandinava, pela Noruega e pela Suécia, certo? Essas são aí as principais penínsulas que a gente tem no continente europeu. Pronto, minha gente, foi o que a gente estudou aí na primeira unidade. Eu espero que esse videozinho tenha ajudado você a relembrar os principais pontos. Claro que teve muito mais coisa, né? Mas não dá pra gente também ver à risca 4 capítulos, mas eu tentei pontuar nesse vídeo os principais pontos, que é aqueles que eu vou pedir na prova para vocês relembrarem, tá certo? Então, boas provas, que Deus abençoe vocês, tenham um bom dia e até a próxima aula.